Oi, gente, meu nome é Letícia, eu tenho 24 anos e faz 5 meses que eu sou enfermeira formada no Brasil e trabalhando na Alemanha. Esse vídeo é pra você que já me mandou várias perguntas de Leti, como que eu faço pra me mudar também? Eu sou enfermeira, já me formei no Brasil, ou estou fazendo faculdade, e eu tenho interesse no processo de migrar para trabalhar na minha área. O que que eu faço? Então, 3 dicas que eu gostaria de ter recebido ou que com experiências de outros colegas eu falei, cara, eu acho que é útil de compartilhar. A primeira é pesquise muito bem antes. E eu sei que isso aqui parece ser óbvio. Você vai falar, ai, Leti, tá bom, né? Vamos mudar, não sei o que é pesquisar. Mas, confia em mim. Não é tão óbvio assim, principalmente porque a gente começa a entrar nessa bolha quando você tá pesquisando para mudar para outro país, o algoritmo vê e começa a te cercar. Gente que deu certo, que se mudou, que você vê que às vezes, nossa, aprendeu o idioma, tá feliz no hospital, tá viajando, tá tendo oportunidades legais. E a gente pode ter a ilusão de pensar que qualquer empresa que aparecer em um site de candidatura de vagas é confiável. E não é bem assim. Se já assistiu o Salve Jorge, você sabe que eu tô falando brincadeira, gente, não é pra tanto. Mas o que eu quero dizer com isso é começa a olhar a empresa que você tem interesse em se candidatar, se existem pessoas que já foram, então é um ponto de atenção. Quais são as avaliações? Sabe aquelas estrelinhas quando você dá um Google assim na empresa e aparece reviews na própria página do Google mesmo? Dá uma olhada assim nas avaliações, se a maioria são pessoas falando positivamente ou negativamente sobre aquilo, se tem reclame aqui aberto contra a empresa. E o que eu acho importante destacar é que existe uma diferença entre empregador e recrutador. Tá, o que é isso, Letícia? Quando você vai migrar para a Alemanha, o que é comum de acontecer? O empregador, que é quem vai estar responsável pelo seu salário, suas férias, suas condições de trabalho, é o hospital, geralmente, que você vai trabalhar, ou a clínica, enfim, a instituição de repouso, o que for. O lugar onde você vai trabalhar é o seu empregador. Mas como ele está aqui na Alemanha, ele geralmente contrata um recrutador no país de origem, que é uma empresa que vai fazer essa ponte entre o candidato e o contrato, basicamente. Porque o governo alemão já tem um processo mais facilitado para receber imigrantes em vista dessa demanda grande de profissional de saúde, sabe? Um respaldo legal de tudo que um imigrante precisa fazer para que ele tenha uma condição de trabalho legalizada aqui na Alemanha. O que é importante distinguir também é que, às vezes, problemas ao decorrer do processo não são necessariamente com o seu empregador final, mas podem ser com a recrutadora no Brasil. Nem sempre, quando você se candidata para alguma. Você aplica o seu currículo em alguma recrutadora brasileira, você vai saber qual é o empregador final, qual é o hospital que você vai trabalhar. Porque pode acontecer também que uma recrutadora tenha vários hospitais parceiros. Então, qual foi o meu caso? Desde o começo do processo, eu sabia que era um processo para o Hospital Charité, que é o lugar onde eu trabalho hoje. E a recrutadora, que foi a Berlitz, que nesse caso foi tanto recrutadora quanto escola de idiomas, eles que cuidaram de toda essa papelada no Brasil e tal, pelo financiamento que o empregador Charité passava mensalmente. Mas o que pode acontecer é que uma mesma recrutadora tenha vários hospitais que financiem processos assim. Então, quando você entra, é comum de que você não saiba necessariamente onde você vai trabalhar, mas você descubra isso ao decorrer do processo e que te encaminhem para onde tem uma vaga aberta diretamente. Rola, assim, também um processo de entrevista, que você vai conversar com o hospital e coisas assim, mas que não é algo fixo desde o começo. Principalmente quando você está num processo que você não sabe ainda o hospital, você não sabe em que área você vai estar. E é tudo muito incerto, tá, gente? Por exemplo, eu sabia desde o começo qual hospital que eu ia trabalhar, mas foi tipo um mês antes de eu me mudar que eu descobri o setor que eu iria trabalhar.
Então, são coisas, claro, que com o tempo você tem um certo poder de escolha para ser transferido, mas tudo isso leva tempo, tudo isso faz parte de um processo burocrático, e tem que ser burocrático, tem que ser documentado, tem que ser demorado, e isso prova de que as coisas estão andando de acordo com a lei. Se é tudo muito, ai, entra aí, vai dar certo, não, em 2 meses você tá na... Desconfie, entendeu? Desconfie. Não é casa da mãe Joana também, que é tudo de um dia pra noite, não. Segunda dica, e essa é muito pessoal, tá, gente? Então não sei das suas condições financeiras. Eu tô falando no ideal, no pensamento. Quero me mudar o mais rápido possível. Escolha uma empresa que vai te exigir uma dedicação exclusiva para o idioma e que vai te dar uma bolsa auxílio. Então, por exemplo, no meu caso, a gente recebia uma bolsa de 400 euros mensais, isso dava uns 2.100, 2.000 e pouquinho, não é muito dinheiro. Eu tinha o privilégio de morar com os meus pais, então as maiores despesas do sustento de uma casa eu não precisava arcar, o que me deixava tranquila em muitos aspectos, mas eu sei que vários colegas que já tinham uma carreira bem mais estável, que já estava numa posição de destaque, às vezes num hospital legal, que moravam em outros estados, largaram o emprego e se mudaram para São Paulo para fazer o curso presencial do idioma, porque a empresa exigia isso. E uma bolsa de R$ 2.000, 2.100, R$ 200, não é algo que vai te deixar respirando aliviado para arcar com todas as coisas do mês. Mas você consegue pagar um vale-transporte, comprar uma comida, fazer algo assim. E se você tiver interesse num processo dessa forma, se você estiver vendo esse vídeo agora, pensando no futuro, em se programar, já começa a guardar um dinheiro, sabe? Investir ali numa caixinha da Nubank, que seja, que vai te gerar um pouco de juros mensal, para que você tenha condição de estudar tranquilo. E por que eu falo que isso é muito importante? Porque a maioria dos processos você vai ter que aprender um idioma do zero, se você não tem nenhuma base de alemão, que foi o meu caso, em 6 meses, às vezes em 8 meses, às vezes quando o processo é um pouco maior, em 1 ano, mas é muito pouco tempo, entende? O idioma do zero até o nível B1 ou B2 do idioma, você vai ter que fazer uma prova sobre isso, que vai comprovar a sua habilidade de leitura, audição, escrita e fala. Então, só o tempo de aula, 4, 5 horas por dia, não é suficiente para você aprender o idioma. Acredite, não é suficiente. Você estudando em aula e fazendo horário de estudo em casa, você ainda não se sente 100% preparado para a prova, mas te dá muito mais base. Então, quando você está numa empresa que te possibilita estar um pouco mais tranquilo, e eu não falo, ai, tá pagando todas as minhas contas, mas estar um pouco mais tranquilo no sentido, eu posso me dedicar para estudar, ok, eu me preparei antes, guardei um dinheiro para que durante 6 meses, durante 8 meses, eu pudesse me dedicar só para estudar, a chance de aprovação na primeira tentativa da prova é muito mais alta. E uma coisa que eu falava para mim mesma durante o processo é: Letícia, você vai passar de primeira. Não tem a possibilidade de você cogitar passar numa segunda, numa terceira. Ah, isso é arrogância? Não é, gente. É lógica. Por quê? Se você está tendo curso, estudando todos os dias, tendo aula todos os dias, preparando para a prova todos os dias, você faz a prova e não passa, se você passa a não ter aula, não tô falando que é impossível, mas você percebe que é uma dificuldade a mais. Você vai ter que estudar a mais para tentar de novo. Sabe, às vezes sem ter um feedback ali, algum professor para corrigir seus textos, alguém para treinar o idioma contigo. Então, são todos os fatores que influenciam para uma aprovação rápida, para você se mudar logo ou não. A terceira e última dica que eu te daria é: converse com pessoas que já foram. Tente coletar o máximo de informação de gente que já foi, que foi por diferentes empresas, que está no processo, como que está sendo o aprendizado da língua, se é uma empresa que não exige dedicação, se eu consigo trabalhar, na minha realidade não posso deixar de trabalhar, então se eu consigo trabalhar e continuar aprendendo a língua, como que é para essa pessoa que também está fazendo isso? Então converse, colete essas informações, mas não defina nenhuma verdade absoluta, sabe? A pessoa fala, ah, é muito difícil, é impossível, não sei o quê. Gente, difícil tudo vai ser. É eu escolher o seu difícil, entendeu? Eu quero um difícil
com o meu sonho de migrar, de conhecer outros lugares, de aprender novas culturas, ou eu quero meu difícil na minha rotina do jeito que tá. Então, difícil das duas formas vão ser. Agora tire as suas próprias conclusões. Não deixe também que essas pessoas te desmotivem ou criem em você uma expectativa muito maior do que a realidade. Então, se você quiser, pode me mandar mensagem. Estou super aberta a falar sobre, a contar um pouco mais da minha experiência. Se você tiver interesse em saber como foi minha experiência, desde a aplicação para vaga até como está sendo hoje em dia, eu posso gravar um vídeo específico só sobre isso. Com essas coisas, eu espero que você tenha muito sucesso. E se for seu sonho, se for da vontade de Deus, vai dar tudo certo, eu tenho certeza. Me conta depois como tá sendo sua experiência. E se você tiver alguma dúvida específica, me manda aqui também que eu vou ter prazer em responder, tá bom? Um beijo, gente. Tchau!